Quando eu digo a você que o que eu mais amo no Evangelho é a cristologia, porque esse Deus potente se fez vulnerável, velho. Ele nasceu ser humano, velho. Tem noção disso, mano? Isso é um baita do ensino dizendo assim, ó, eu decidi ser vulnerável. Isso precisa ser uma característica da personalidade de vocês. Vocês vão errar, mas vocês precisam ser batizados de vulnerabilidade. E eu fui, entende? Ele chorou, ele mostrou raiva, ele saiu na porrada com os mercadores do templo, velho. Porque está escrito que ele pegou um chicote. Mas ninguém entra no shopping center quebrando a loja do povo e o povo, ó, quebra aí. Não, saiu na porrada, velho. Entendeu? Você não vai quebrar meu negócio. E Jesus saiu na porrada com os caras. E não houve dolo, velho. Ele não pecou, entende? Então a gente não consegue, a gente quer ser divino como Jesus é. Mas a gente não consegue ser humano como Jesus foi. Essa aí é braba.